Bora programar Kids. Bora lá então continuar. Já fez aí? Será que ficou legal os seus sprites? Será que você criou o mesmo que eu? Ou não? Se você quiser, manda lá nas minhas redes sociais para eu saber. Manda o link, depois você vai aprender aqui como que manda, né? Compartilha. E minhas redes sociais estão aqui. Me siga lá e manda mensagem para mim, manda o link para mim. Vou adorar ver o joguinho que você criou. Combinado? Agora, continuando, qual que é a nossa próxima tarefa? Agora a gente vai programar. Porque a gente só criou as animações, a gente só selecionou. Mas agora é a nossa vez de programar, usar códigos para dar vida, trazer esses personagens que a gente selecionou, tá? Então, nós vamos programar os sprites. O que a gente vai fazer? A gente vai posicionar ele no nosso joguinho, né? A gente vai trabalhar qualquer animação que vai aparecer. Eu vou colocar a animação de aranha ou da magia. E o tamanho também, a gente vai mexer na escala. Então, a gente vai agora programar esses sprites de plano de fundo, magia, jogador, teias e da aranha. Bora lá, então. Agora eu vou voltar para a parte do código. Vou programar no modo bloco. Vou jogar fora por enquanto esse aqui, mas você pode programar se você quiser no modo texto também, tá? Aqui eu vou programar no modo bloco porque visualmente fica melhor para você acompanhar aqui. Vou dar um Ctrl+, para ficar maiorzinho, para você ver qual que é o código que eu peguei, tá? Mas é legal você treinar ali também a parte do texto. Então, como eu disse, a primeira coisa que a gente vai criar é o plano de fundo, tá? A ordem que a gente cria os nossos sprites faz diferença no nosso joguinho. Então, é como se fosse colocando os sprites um na frente do outro, tá? Então, o primeiro que eu crio, ele fica lá no fundo. Então, como eu quero que o plano de fundo fique no fundo, ele vai ser o primeiro que eu crio. O jogador, então, eu quero que ele fique na frente do plano de fundo. Então, eu vou criar ele depois. Tá bom? Então, vamos lá. Para criar os sprites, a gente vem aqui em sprites. Primeiro, a gente cria uma variável. Na verdade, antes de fazer isso, eu vou vir aqui em funções. A gente vai deixar organizado nos códigos. Vou colocar assim. Criação dos sprites. Ou personagens, né? Vou diminuir só um pouquinho por enquanto. Agora sim, vou vir em sprites. Variável. E aí a gente coloca um nome que condiz com aquele sprite. Fica muito mais fácil na hora de a gente programar. Então, eu vou colocar aqui fundo. E este fundo, ele vai ocupar todo o espaço. No caso aqui, eu vou mexer na posição, não vou mexer na posição X, Y, vai ser o meio. E depois eu vou verificar se eu preciso mudar a animação dele, tá? Se eu executar aqui, nada acontece. Por quê? Eu não coloquei a animação e nem usei o comando para ele ser desenhado, tá? Então, agora eu vou vir aqui em Set Animation. Vou colocar onde estiver escrito Sprite aqui, ele se refere àquele Sprite que eu criei. No caso aqui, qual é o Sprite que eu criei? Fundo. Então, aqui eu tenho que escrever o mesmo nome, tá? Do Sprite que eu vou colocar. E qual que é o Set Animation? É para eu colocar o desenho dentro dele, a animação, tá? Então, vou colocar aqui, o que eu quero colocar dentro dele? Fundo. Se eu clicar aqui, nada acontece. Por quê? Eu tenho que desenhar, tá? O comando para ele desenhar. Então, para isso, eu vou vir aqui em Word. Vou pegar a função Draw, que é a função Draw. O que ela faz? Todos os códigos que eu colocar aqui dentro, eles vão repetir continuamente até eu clicar aqui, ó. Eu clico em executar, até eu clicar em recomeçar, que aí eu paro o programa, né? Então, enquanto ele estiver executando, ele estiver rodando, tudo que estiver dentro da função Draw também está sendo executado, todos os códigos. E o que eu quero que ele execute continuamente? Eu quero que ele execute o Draw Sprite. Ele vai desenhar os meus sprites. Vou clicar aqui então. Agora sim. Pronto. Ele desenhou. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para vocês entenderem por que eu tenho que usar o Set Animation. Tá? Vou pegar o Set Animation e vou jogar fora. Vou mandar desenhar. O que apareceu? Um quadrado. Sem nada. Por quê? Porque eu criei apenas uma variável chamada fundo, mas eu não coloquei a animação dentro dele. Eu não coloquei o desenho, o sprite, a animação, enfim, dentro dele para ele aparecer. Por isso que quando eu crio o sprite aqui, eu só criei a variável, mas eu não coloquei nada dentro dela. Então, set animation é como se eu estivesse colocando algo dentro dela. Agora sim, agora, ao invés desse quadradinho vazio, é como se fosse vazio, eu vou preencher ele com uma animação. Por isso que é set animation. Vou escrever
escolho qualquer animação. No caso, é fundo. Beleza, desenhei. Agora vamos fazer as outras animações. É a mesma coisa. Agora, eu vou criar... eu vou criar o poder. Vou criar um jogador. Vou criar o poder. Vou chamar de poder. Vou usar a animação de magia, né? Na verdade, eu vou colocar magia. Vou mudar o nome do sprite. Magia. Lembrando que quando você muda um, você muda todos, tá? Magia. Pronto, criei. Meu Deus. Aí não, né? A gente vai mudar isso aqui. Qual que é o comando para eu mexer no tamanho? É o scale, tá? Aqui onde está escrito sprite. Como eu vou mudar... peraí. Como eu vou mudar a escala, eu vou falar que eu vou mudar a escala. A escala é o tamanho, né? O tamanho de quem? Não é sprite, porque não tem sprite. Tanto é que ele está dando problema. Eu vou mudar o tamanho da minha variável, chamado magia. Que aí sim guarda meu sprite, né? Minha animação de magia. Aqui é importante saber o seguinte. O tamanho que ele está lá, que ele apareceu, é 1. Se eu quiser aumentar, eu colocaria qualquer coisa acima de 1. 1.5, 2, 3. Mas no caso, como ele está muito grande, eu vou colocar valores abaixo de 1. Então, eu vou colocar 0.2, 0.3, esses valores, tá? Lembrando que aqui a gente usa ponto e não vírgula. Então, eu vou colocar aqui 0, 0 ponto. Não tá querendo. 0. Olha, ele não tá querendo ir. Deixa eu ver aqui de novo. Scale 0. Agora foi. 0. Ponto. Ó, aqui, quando estiver dando esse problema aqui, que ele não quiser ir, você pode vir e recarregar a página aqui, ó. Nessa setinha. Deixa eu ver se você consegue ver. Consegue. Tá? Então, é só vir aqui nesse recarregar a página. Às vezes ele trava um pouquinho, né? Pronto. Vamos ver de novo. Aí eu clico aqui, 0, viu? Ponto. Vamos colocar 5, que é a metade. Vou aumentar aqui. Executar. Muito grande ainda, né? Então, vou vir aqui. Vou colocar 0.1. Aqui não tem um tamanho correto, tá? É você que vai decidir. Tá legal. 0.1. Mas eu acho que eu vou diminuir mais um pouquinho, tá? Vou seguir lá, vou colocar 0.7. Eu acho que ficou legal. Vou deixar assim por enquanto, tá? Vamos fazer os outros sprites. Mas antes eu vou fazer o seguinte, porque me incomoda algo aqui. Tá vendo que tá tudo grudado? Eu gosto das coisas separadas. Para mim fica visualmente mais legal, mais organizado, tá? Então vou vir aqui mostrar texto, vou clicar aqui. E presta atenção onde você vai colocar o cursor do mouse, tá? Aqui no meu caso, eu vou colocar na linha 3. Depois do fundo aqui, com Set Animation, eu vou colocar aqui o cursor do mouse. Depois o ponto e vírgula. Depois o ponto e vírgula. Vou clicar no Enter, ele dá esse espaço. A mesma coisa aqui, depois dessa linha aqui, ó. Tá vendo aqui que tem as linhas? No caso da minha linha 7. Depois o que tem magia.scale. Vou clicar aqui depois do ponto e vírgula e vou dar espaço. Se eu voltar aqui e mostrar blocos, você vai ver que agora eles estão separados. Eu gosto desse jeito, fica mais fácil de eu entender que aqui são os comandos relacionados ao fundo, aqui são os comandos relacionados à magia, tá? Então, eu gosto de criar desse jeito. Muito junto fica ruim para depois você achar as coisas. Continuando, então, só uma dica da prof, que eu gosto dos códigos organizadinhos. Vamos lá, então, agora criar a jogadora. É o mesmo. Vou fazer bem rapidinho aqui, que é a mesma coisa, tá? É só clicar aqui, jogadora. Jogadora. E a animação, jogadora. Meu Deus. Gigante também, né? Mesma coisa. Então, você já sabe que é o scale.
bloqueio que a gente vai usar aqui, tá? Eu vou pegar os valores aqui, para ser mais rápido para a gente, tá? 0,35, só que aqui ela está flutuando, né? Como que eu faço, então, para ela ficar embaixo, né? No caso aqui, eu quero que ela fique embaixo. Quando você passa o cursor do mouse, você percebe que você vê os valores X e Y. Então, eu quero ela mais ou menos aqui embaixo. Você vê tanto aqui no cursor do mouse, quanto embaixo aqui desse botão executar, você vai ver que aqui embaixo aparece, ó, tá vendo? XY fica bem maior. Então, eu quero ela aqui embaixo. Se eu clicar em executar, também aparece. Aí fica até mais fácil para você visualizar, né? Tá vendo aqui embaixo do recomeçar? Então, por exemplo, se você quisesse ela aqui embaixo, aqui, por exemplo, seria ali por volta de 369, tá bom? Deixa eu ver o valor que eu coloquei aqui. Eu coloquei 335,50. Então, eu vou colocar aqui 50 no X e 335. Vamos lá recomeçar. Pronto, coloquei ela aqui bem aqui embaixo, tá? Então, os valores. Você pode colocar mais em cima, mais para lá. O meu ficou aqui. Prontinho. Por enquanto, vou deixar isso aqui. Não se preocupe. Vou só criar os sprites para a gente ter noção das coisas, tá? Agora, o próximo sprite que eu vou criar vai ser o sprite das teias de aranha. Eu quero que elas fiquem ali, o que eu posso dizer? Vou organizar elas aqui. É o cenário, tá? Vou vir aqui, vou dar Enter, porque eu agora criar uma nova. Aliás, vou dar já até mais Enters aqui, porque fica mais fácil de eu colocar as coisas no meio, tá vendo? Só colocar entre esses bloquinhos. Vamos criar a teia de aranha. Eu vou chamar de teia 1. Teia 1. E a animação que eu vou usar para essa teia de aranha, lembrando que tem várias, tá? Eu vou usar a da 3. Se eu executar, é claro que ele vai estar enorme, mas eu vou mudar a escala dele aqui. E no caso aqui, eu vou usar ele 0,1. Teia 1. Ai, cuidado, ó. Viu que eu fiz caquinha aqui? Então, como que a gente resolve isso? Só você apertar o atalho Ctrl Z. Segura o Ctrl, CTRL, que está no teclado. Segura ele e depois aperta a tecla Z. Uma vez só. Pronto. Já resolvi meu problema. Agora eu vou clicar aqui na escala. Eu vou colocar 0,1. Ah, tá bonitinho. Só que ela vai ficar aqui em cima. Então, eu vou mudar a minha posição do Y. Vou colocar ele 20. Lembrando que o primeiro valor aqui é o X e o segundo valor é o Y. Beleza. Vou executar. Mas eu ainda tenho mais uma para colocar aqui e outra para colocar aqui. Vamos lá? Isso aqui agora eu só estou enfeitando. Você pode colocar do jeito que você achar melhor. Vou criar mais uma. Agora eu vou criar com a mesma animação, tá? 3. Só que eu não vou fazer tudo aqui de novo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Selecionei tudo. Você pode fazer tudo de novo, se não conseguir fazer isso, tá? Vou fazer Ctrl C, Ctrl V. Mais fácil para mim. Aí. Pronto. Atalhos, né? A gente facilita a nossa vida aqui para ficar bem mais rápido. Aí agora, eu vou colocar ele aqui 20 e 20. Só vou mudar aqui, em vez de 200, porque ele estava aqui no meio, eu vou colocar ele aqui em cima, tá? Só que aqui eu vou aumentar ele um pouquinho. Então, em vez de 0,1, eu vou colocar 0,2. Aí, tá ficando com carinha legal, tá? E se você lembra, tem mais uma teia aqui, né? Então, vamos lá. Criar outra teia. Ctrl C, Ctrl V. Teia 3. Só que essa aqui eu vou usar a outra teia. Eu vou usar a teia 2.
das animações aqui, tá? Por enquanto eu estava usando a 3, que é essa aqui. E agora eu vou usar essa aqui, que vai ficar lá no cantinho. Estou montando para o código. Vou colocar 2, mas eu quero ela nessa posição aqui. Então, vou mudar tanto o X quanto o Y. Deixa eu só pegar os valores aqui. 359,70. Vamos lá. 359,70. Beleza. Só que eu vou mudar a escala. Vou colocar um pouquinho menor a escala. Vou colocar 0,15. Beleza. Ficou legal. Como eu disse, é você que vai determinar isso aqui, tá? Agora eu vou criar a minha aranha. Só que é o seguinte. Lembra que eu falei que a ordem faz sentido? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui vai ficar bem mais claro. Vou fazer aqui e depois eu vou explicar. Então, opa, antes de começar, vou clicar em recomeçar, vou vir aqui, vou dar Enter. Vou dar um monte de Enter para, né? Depois só. Você viu como que é mais fácil? Só mover isso aqui. Então, vamos criar o sprite, a animação. Com certeza eu já vou usar a escala, então já vou combinando aqui tudo, né? Colocando a aranha. Aranha. Lembrando que esse nome que a gente dá aqui, ó, não pode ter acento, não pode ter espaço, não pode ter cedilha. São boas práticas para criar variáveis, tá? Vou colocar aqui aranha. Acho que a aranha vai estar muito grande, né? Mas eu acho que a escala dela é um pouquinho menor. Nossa, enorme. Vou colocar ela 0,17. Opa. 17. Muito bem. Ficou legal. Só que ela não é aqui. Ela fica lá em cima. Então, vou colocar ela na posição. Pode ser aqui no X. O X tudo bem. Eu só vou mudar o Y, tá bom? Então, aqui o Y 200, ele vai ficar aqui no meio. E o Y eu vou colocar 40. Você ajusta do seu jeito. Eu acho que aqui ficou legal. Aqui, você percebe que ela está na frente, tá? Mas e se eu mover ela para aqui? Vamos mover? Vou colocar aqui 350. Tá vendo que ele está como se fosse na frente dessa teia? Mas aqui a ideia não é essa. A ideia é que como se essa teia aqui tivesse grudado aqui na tela, bem na frente, né? Então, eu vou jogar a aranha atrás dessa teia. Como que eu faço isso? Eu vou mover a posição. Agora vai fazer sentido aquilo que eu falei para você. Ó. Presta bem atenção aqui como que tá. Ó, tá vendo como que tá a aranha? Tá na frente. Dá para perceber que ela tá acima deste aqui. Certo? Eu vou mover a posição. Eu não criei a aranha depois da teia 3. Essa aqui é a teia 3, tá? Então, vou mover ela para antes. Então, vou pegar a aranha, vou colocar aqui. Pronto, tá vendo? A aranha está antes da teia 3. Vamos ver como ficou? Viu? Agora a gente consegue ver que a aranha ela está atrás dessa teia. É só um efeito legalzinho que a gente quer colocar, tá? Agora falta criar a teia da minha aranha. Eu vou voltar ela aqui pro meio, para ficar mais fácil, tá? Vou colocar 200. Muito bem. Opa, mudei errado, né? Esse aqui, né? Esse é aranha. Pronto. Agora falta só o quê? A teia da aranha, aquela que ela lança. Então, vou vir aqui. E com certeza vou mexer na escala. Aí, deixa eu ver agora o nome, né? Porque eu tinha colocado teia para todo mundo. No caso aqui, você viu que teia, eu coloquei teia 1, 2 e 3, né? Que são as teias do cenário. Aí aqui da aranha, eu vou colocar. Eu vou colocar só teia mesmo, tá?
Então eu sei que o que não tem número é a teia que vai ser lançada pela aranha. E a gente tem que ficar com isso na cabeça, tá? Então eu vou usar o Web 4 aqui. E o tamanho da teia vai estar enorme, você já sabe, né? Eu vou já colocar ele bem pequenininho, sei lá, 0,1. Não, acho que 0,1 é muito pequeno, né? Vou colocar 5. Ainda tá um pouquinho grande. Deixa eu ver quanto que eu usei aqui. 0,03. Ah, acertei. 0,3. Muito bem. Ficou um tamanho razoável aqui, né? Então, não se preocupe, eu sei que está tudo aqui no meio. Você deve estar assim, professora, pelo amor de Deus, o que esse negócio está fazendo aqui? Não se preocupe, que depois a gente vai modificar essas coisas, tá? O importante aqui é você visualizar todos os sprites que a gente criou. Então, bora lá ver se a gente criou tudo. Plano de fundo, ok. Magia, ok. Jogador, ok. As teias, tanto a teia que ela vai lançar quanto as do cenário, ok. E a aranha, que legal. Então, a gente programou os nossos sprites aí, tá? Usamos ali a posição, modificamos a posição X e Y. Colocamos as animações, como eu mostrei, e modificamos a escala, o scale lá. Ótimo. Eu fiz e agora você sabe que é sua vez. Então, é a vez de você criar os seus sprites, colocar os seus sprites ali do tamanho que você quiser, os sprites que você quiser. E vai lá, depois você volta pra gente continuar. Certo?